Aí, deixa eu te mostrar. Caraca, ele não vai. Ué? Não tá gravando? Tá gravando, mas não consigo mexer na tela. Ué, Ah, já, estranho. mexeu, Deixa mexeu, eu... mexeu, mexeu. Tá, beleza. Beleza. Você sabe como funciona a codificação Manchester? Sim. É o código, né, do clock mais os dados, né? Uhum. Praticamente, deixa eu ver se eu tenho aqui o Paint, que fica mais fácil. Tendo uma loucinha para escrever. Tá. Então, o Manchester tem duas formas de codificação, né? Quando eu tenho os dados assim, opa, e sei lá, outro dado aqui, quando é um 1 ou quando é um 0, né? E aí ele vai identificar pelos flancos. Isso aí você já sabe, né? Uhum. Então, se eu tenho de flanco de descida ou se eu tenho um flanco de subida, né? Ou uma borda de subida, uma borda de descida, tá? Uhum. Beleza. Então, o código faz isso. O primeiro que ele identifica é a primeira borda e a partir dessa borda ele identifica até a segunda borda, Uhum. tá? Então, a partir daí eu consigo determinar o tempo, mas quando eu faço esse cálculo aqui, ocorre um terceiro tempo aqui de um delta. Eu vou te mostrar no código porque acontece isso. Na hora que ele está fazendo a identificação do que está chegando pelo porta, né? Que seria nesse caso. Caramba, não consigo entrar no. Tem que ir assim. Aqui no pino 8 que foi escolhido para fazer interrupção. Beleza? Então, do Uhum. lado do transmissor, o que eu falo aqui basicamente é: eu vou ter um byte que eu vou transmitir. Esse aqui é o semiperíodo que eu quero que ele tenha, né? Aí você pode calcular de acordo com esse aqui. Aqui está, se não me engano, em microsegundos. Uhum, microsegundos. E aqui tenho então 100 microsegundos de semiperíodo. Aí eu tenho 200 microsegundos para um sinal de subida e descida. Uhum. Beleza? Esse aí seria o código do... Do master. Qual dele? Esse Tá. aqui é o master. Esse aqui está no master. Deixa eu tirar aqui. Tá. Vou te compartilhar esse aqui também. Ah, beleza. Boa. Beleza? Então, essas são as variáveis que eu vou utilizar. O master é bem tranquilo, né? Porque ele só tem que mandar informação. Então, o que eu faço é capturar a porta serial, habilitar o pino de envio de dados. E aí ele fica aqui esperando enquanto chega alguma coisa. Se está disponível, aí ele entra aqui, captura o sinal, né? Aqui no código. Ele converte esse código em um inteiro. Aqui printa o código. E aí nesse for, o que ele faz é mandar o código. Se é zero, ele manda um semiperíodo positivo e outro negativo. Perdão, se for um. E se for zero, vai do positivo para o negativo. Aí faz os dois flancos, né? Então, ó, Tá. por exemplo, aqui eu estava testando na mão, né? Colocando um código na mão. Eu posso tirar esse daqui. Também não precisa esperar isso aqui. E aqui eu mando o serial, ele printa aqui na serial, né? Tá vendo esse código aqui embaixo? É o que ele está fazendo Uhum. agora. E aqui ele chama essa função que é o Manchester. Então ele vê com essa função aqui o código no for, né? Está vendo aqui o i? Uhum. Ele está lendo de trás Sim. para frente, né? E depois, deixa eu tirar isso aqui, que eu estava testando outras coisas para ver se funcionava e não estava dando muito certo. Beleza. E aqui, ó, estava funcionando o Manchester, tá? O que ele faz? Ele pega a saída, coloca em um, espera um semiperíodo, aí ele pega o zero, coloca em zero quando é um, né? E quando ele vai mandar o zero, o que ele faz é o seguinte: ele pega primeiro em zero e depois manda um. Então, por exemplo, se eu Tá. dou o play aqui, ó, vou apagar aqui, vou mandar, sei lá, o 159.
Ah, peraí, que eu coloquei um LN aqui no meio. É assim. Para ficar conversão certinho. Vamos acessar outra vez, 159. Aí, ó. Então ele mandou por aqui pelo 8 o código codificado. Aqui você pode pegar a calculadora do Windows. Cadê a calculadora? Está aqui. Você pode pegar aqui em programador, colocar em decimal 159. Aí você transfere para o binário. É 1, 0, 0, 1, 1, 1. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 0, 0, 1. Aí está o 159 codificado. Tá? Aí vai para o escravo, que seria o receptor, né? E, uma coisa, tem que ter um resistor de pull down para que ele sempre esteja puxando para baixo, né? Para não ler errado. Que se deixar flutuando aqui esse pino, pode ter problema, né? E como ele está lendo sempre mudança do 0 para 1, aí o resistor sempre vai ter essa questão do pull down, beleza? Beleza. Então, eu comentei mais o código do decodificador, que é mais complexo, tá? Então, inclusive eu fiz um documentozinho aqui, que é isso que eu estava vendo do Word, onde eu explico, separei os registradores que estão envolvidos no código, né? Por exemplo, ele utiliza o timer contador, né? O TCCR1B, para captura. Aí tem algumas coisas necessárias que você tem que saber para divisão de frequência e tudo mais. Seria interessante você dar uma lida aqui, se você quiser aprofundar mais, né? Boa, beleza. Aqui tem todos os timers que foram usados dentro do código, tá? Essa informação não é complexo, é só questão de configuração. Você vai ver agora. Então está as tabelinhas e tudo mais. Aí ao final, inclusive eu coloquei aqui uma... se você quiser consultar, porque dentro do código eu utilizo manipulação de bits para poder manipular. Você está vendo aqui, não sei se você conhece, né, mas os registradores aqui envolvidos, eles são de 8 bits. Então, de 0 a 8. E cada um deles tem uma coisa de configuração. Por exemplo, os que estão em cinza quer dizer que ele não se importa, mas o que está aqui, esses bits, são os que importam. Vamos lá no primeiro que você vai entender melhor. Então, esse aqui é um timer de contar, beleza? Então, bom. Iniciando pelas variáveis. Tudo que você coloque como timer tem que ser volátil. Ou seja, variáveis que você usa e elas desaparecem, tá? Então, todas as variáveis estão identificadas como volátil, beleza? Esse wint8t são variáveis inteiras de 8 bits, mas que elas não têm signo, tá? E aí não tem o quê? Oi? Não tem o quê? Signo, ou seja, quando você pega uma variável de 8 bits, ela pode ser de 0 a, se não me engano, 32 mil, alguma coisa. Deixa eu ver quanto é 8 bits. Não, perdão, 256. E aí ela pode ser metade 128 positivo ou metade 128 negativo, tá? Quando você coloca o int t, é um tipo de variável que não tem signo, então ela vai de 0 a 255. Só isso. Tá, beleza. E essas outras aqui, 16, são de 16 bits. Tá? Então, esse flag aqui é para ajudar na sequência do código. É uma variável temporal, só de controle. Oxi. Você está me vendo? Tô vendo ainda. Mas eu não consigo mexer na tela. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Eu vejo teu mouse mexendo, sim. Mas ele não mexe para baixo aqui, ó. Ah. Não consigo ir para baixo do código. O que será que está acontecendo, gente? Será que é esse aqui? Não foi. Deixa eu fechar algumas coisinhas aqui. Sim. Esse aqui não precisa. Agora vai. Não foi. Eu vou te passar um vídeo auxiliar que eu estava usando para
para entender melhor, né? E achei interessante. Aí eu vou te passar como referência. Pronto, fechando aqui. Que tem uns 50.000 telas aqui abertas. Estou fechando todas elas aqui. Se me deixa aqui. Ah, essa informação que eu tirei esses timers aí estão no datasheet, tá? E também, se você quiser, eu posso te passar. Tá aqui. Esse aqui para identificar os timers, a informação geral. Esse aqui não é, esse aqui pode tirar. E aqui estão os timers o datasheet completo do Arduino, do ATmega, perdão, que é o microcontrolador. Beleza? Deixa eu ver se já vai. Agora foi, pronto. Agora tá indo. Tá, então criei três variáveis para contar o tempo, né? O tempo inicial, o tempo final do sinal que está chegando e o delta dos dois, né? Que seria o final menos inicial. Uhum. E aí eu consigo calcular o delta. Aí tem essas outras variáveis aqui que são para ajudar na decodificação do código. Então eu crio aqui um código, um arranjo, né? De 1 byte. Esse código aqui para contar a quantidade de dígitos que estão chegando. Aqui para levar um controle dos bits que estão chegando. E o byte, que ao final vai ser representado, né? Do que chegou. Tipo, esse aqui é 1 byte, né? 8 bits. Sim. Beleza. Aqui tem outro delta time para mostrar na tela ao final. Bom, aqui tem uma função. Bom, aqui defino o pino, que é o 8, né? Que ele está chegando aqui no 8. Uhum. Então vou colocar ele como entrada. Mas na frente eu te mostro isso. Aqui é uma função de iniciar o temporizador, tá? Então esse flag é o 0. Toda vez que ele entra nessa função, ele coloca o flag em 0. Para, tipo assim, estou em estágio 0 do código. Aqui esse TCCR1B é aquele timer de contagem. O ATmega tem 2. Então aqui no documento que eu vou te passar. Esse aqui mesmo. Ó, ele tem o Input Capture Noise Canceller, que é para cancelar ruído. A gente não precisa, deixa do jeito que está. Esse aqui que a gente precisa calcular como para habilitar a captura dependendo do tipo de eixo que vai ser de subida ou descida. Beleza? Então lembra que a gente tem que capturar se é para subida ou se é para descida, né? Uhum. Se é de rising edge ou de down edge. Beleza? E tem outros dois bins aqui, esses três últimos, que tem uma tabelinha aqui, ó, para dividir o contador. Então eu utilizei esse divisor o prescaler, né? Porque como a gente vai contar tempos de 100 milissegundos, precisa dividir o contador em 64 para poder fazer que ele capture exatamente o tempo que a gente quer. E isso que quer dizer? Já vou te explicar. Então a configuração aqui é 1 para habilitar a captura e o prescaler de 64. Lembra os três últimos bits? Sim. Esse era o 11. Vou voltar aqui. Cadê o documento? Ué, fechei? Não, tá aqui. Os três últimos bits são esses aqui, ó. E aí o prescaler que eu selecionei dos três últimos bits é esse aqui, de 64. E isso que quer dizer? Vou olhar na calculadora rapidão. Calculadora. Então, eu tenho o relógio do microcontrolador lá do Arduino. Ele é de 16 MHz, né? Sabe, né? O oscilador dele. O cristal dele é de 16 MHz. Se eu divido por 64, dá 250 mil pulsos. Só que 250 mil pulsos equivale a 1 dividido 250 mil. Ele vai na ordem dos... Lembra que a gente está mandando mensagens em 100 microsegundos? Então eu tenho... o divisor pode contar até tempos de 0,4 microsegundos. Então cada pulso vai contar um desses. Para contar 100, então tem que ver, sei lá, 20, né? 20, né? 20 vezes
Não, 25. Dá 100 microsegundos, tá? Isso para a questão do tempo na hora do prescaler, para poder contar os pulsos. Tá, aqui configura então que ele é de captura, né? E que vai utilizar a borda de subida. Se ele estiver um aqui. Essa máscara aqui é um temporizador. Ele é que vai contar na hora que começa a executar o programa, quando passa por aqui, tá? E esse TSNT1 é uma variável de contar tempos dentro do microcontrolador. Então aqui eu configuro ela a 0, para que comece a contar desse ponto, beleza? Aí entra na interrupção, que é esse aqui. Como a gente vai capturar o timer 1, então a gente vai entrar no vector de captura do timer 1. Aí tem um flag 0, lembra que eu passei por aqui? Sim, lá em cima, né? Só que assim, essas são funções separadas, né? Aí agora no loop eu vou te mostrar como que funciona mais, com mais detalhe. Quando ele entra aqui na ICR, ele entra nesse primeiro, quando tipo a interrupção foi habilitada. Ele viu que entrou aqui no 8 alguma coisa, né? Ou seja, veio o flanco de subida, né? Aí ele estabelece o temporizador para 0, coloca um timestamp que seria o contador de início de tempo em 0. Aí altera a borda, né? Como a gente capturou uma de subida, agora vai capturar uma de descida. E aqui eu vou falar, olha, como foi de mais para menos, ou seja, foi uma borda de subida, eu falo guarda nessa outra função, que é uma borda de subida. E aumenta o flag aqui. Então agora o flag vale 1. Aí no próximo, se o flag vale 1, ou seja, seria o passo 2, né? E seria o passo 1, passo 2. Aí ele fala, quanto que demorou em mudar o flanco de subida, a borda de subida e depois a borda de descida. E aí eu tenho já o tempo de descida, tá vendo aqui, ó? E nesse registrador aqui está salvo o tempo que demorou em capturar essa outra borda de descida. Porque já passou pelo outro, né? Aqui mudei a borda, né? Beleza? Beleza. Aí, como foi de menos para mais, perdão, de 5 volts para 0, foi borda de descida. Então, eu vou salvar o 0. Aí, eu calculo o delta. Então, como ele está no 0, ele foi de mais para menos, ele continua no 0. Então, eu vou calcular 3 vezes. Na verdade, eu vou ter 3 delta time para depois calcular o delta. E eu vou te mostrar aqui no vídeo. Um videozinho que tem aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Aqui você vai entender. Então a ideia é fazer assim, né? Esse é o TX e esse é o RX. Aí a gente vai ver 4 bits aqui, onde eu tenho informação relacionada a como ativar eles pela mensagem, né? Isso é tipo assim, esse é um exemplo de como utilizar a comunicação. Se eu mando aqui 8 bits e os 4 do meio, né? Porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois 6 e 7, né? São 8 bits. E os 4 do meio eu vou ativar pela comunicação. Aí ele vai ligar aí a codificação. Então é aquilo que a gente estava falando agora, né? O clock, aí a gente vai utilizar o diferencial Manchester, que é de quando ele muda de estado de 1 para 0, é um 1, e quando ele muda de 0 para 1, é um 0. Né? Isso que a gente estava conversando agora. Aí quando tem o sinal, aí a gente vai, esse aqui é um 1, e se for o caso aqui, esse é um 0. Se eu for decodificar esse aqui, eu divido os tempos, né? Então isso que foi que a gente fez agora. A gente capturou esse intervalo de descida e depois o intervalo de subida, né? Aí a gente tem o delta time dentro desses dois. Só que quando a gente faz essa captura, esse é o período. Quando a gente faz a captura, ele fica aqui no 0. Então ele vai capturar mais um período aqui. Por isso que tem que multiplicar essa pequena borda 3 vezes. E depois a gente tira, né? Isso não é problema. Então aqui, ó, de 1 para 0 é 1, de 0 para 1 é 0, de 1 para 0 é 1, de 1 para 0 é 1. E aí dá para identificar, dependendo do tempo, tipo, eu vou contar o tempo daqui até aqui. E na mudança que ocorre dentro desse tempo, eu vou conseguir identificar o 0 ou 1, né?
Beleza. Aí o que acontece no código? Ele começa lendo aqui, na borda de subida. Ele lê, borda de descida é 0. Então aí tem um pulso só. Só que ele vai ler 0, né? Aí na próxima, ele vai ler outro 0 de subida. E aí ele lê um 0 que não faz parte da mensagem, entendeu? Aham. Por isso que é 1.5 vezes, que é o delta do time vezes a quantidade de tempo que ele demora na captura. Aí depois o que a gente faz é eliminar os zeros, né? Então, no final teria uma leitura assim, ó. Por exemplo, esse aqui é 1, esse aqui é 0, 1, aí ele lê outro 1, tá vendo? O que eu faço é eliminar os que estão no meio. Deu para entender? Sim, sim. Eu tô pensando aqui ainda, mas faz sentido. Beleza. Então, por isso que o delta, que eu só o meio período, eu multiplico por 1.5 vezes, para poder ter o tempo final que eu vou fazer a leitura de cada bit na comunicação. Depois de que ele faz isso... Oi? Desculpa, mas remove aquele um aonde? Ah, depois. Lembra que aqui tem o depois. par? Aham. Então, ele só... Quando aqui eu falo, como ele detectou uma borda de descida, perdão, uma borda de subida, não, perdão, de descida, aqui é 0. Quando ele detecta uma borda de descida é 1, quando é de subida é 0. De 0 para 1, né? Tá. Aí ele, outra vez, eu fecho o temporizador e sumo 1. Beleza? Então, com esse primeiro passo e esse segundo passo, eu determino o delta do tempo. Beleza? Uhum. Lembra que o ICR estava contando os tempos? Lembra que eu Sim. capturei aqui, ó, em time ICR1? Aí você pode consultar aqui no documento que eu fiz, o que é esse ICR1? Aqui embaixo. Aqui tem, bom, como funcionam os clocks, o time máscara, e por aqui tem mais. Em algum momento por aqui eu vi o ICR1. Ah, não, o ICR1 uma variável de controle dentro do Arduino que guarda informação dos pulsos, verdade. Ele não vai aparecer aqui, não tem nada de configuração disso, ele só guarda aqui, ó. Ele se atualiza imediatamente quando acontece alguma coisa. Mas enfim, aí você depois consulta que vai entender melhor isso aqui. Mas o que você tem que saber é que essa variável aqui guarda o tempo toda vez que ele se desborda, né? Ele vai de 0 a 255 se desborda. E aí ele vai perguntar, quando já calculou o delta, ele vai perguntar se o IC1 é maior que o delta. Como o delta é o parâmetro onde ele vai fazer a leitura, né? Aí ele guarda o 0, lembra? Lembra que eu te falei que eu ia fazer uma leitura lá? Sim. Aí vem e captura, faz a configuração, né? Porque ele estava de subida para descida, agora vai para de descida para subida. Então ele configura através desse aqui. E esse é exatamente o bit que faz essa configuração. Essa aqui é uma manipulação de bits, tá? O que ele faz é tipo negar o bit que está aí e fazer uma multiplicação. Se estiver em 0, ele vai para 1, se estiver em 1, vai para 0. E aí ele salva 1. De novo, estabelece 0 para o temporizador e soma 1. Aí no terceiro passo, ou seja, já capturou os dois primeiros bits, já identificou o delta. Aqui detecta a borda de subida ou descida, e aqui vai detectar de novo se é subida ou descida. Entendeu? Uhum. Porque os dois primeiros bits são para identificar o delta e os bits de entrada, né? Depois eu só preciso saber o delta e saber se ele é de borda de subida ou borda de descida. Por isso que tem os dois aqui. Aí ele pergunta pelo delta de novo e configura outra vez para a subida, porque aqui estava a descida, lembra? Uhum. Configura para a descida, aqui, então volta para a subida, né? Porque se ele detectou um 0 ou 1, né? Se não, não. Salvo a informação, reinicio aqui a variável do temporizador e subtraio 1. O que quer dizer? Que ele volta para o estágio 2. Tá vendo? Uhum. E ele fica 2, 3, 2, 3, 2, 3. E aí o que acontece? Depois de que ele está lendo lá em cima, né? Aqui o bit igual a 0. Aí ele soma um bit e os bytes, né? E aqui vai configurando
cada bit até chegar a 8. Aí quando ele subtrai, né? Acho que aqui é menos. Ah, não, perdão. Toda vez que ele entra nesse par aqui, ele vai subtrair uma dessa variável aqui, ó. Lembra, aqui tá, ele vai lembra que a gente eu tinha colocado aqui em cima o valor dele em 8? Uhum. O bit é 8, tá vendo? Depois de Sim. que ele sai daqui do 3, ele vem aqui e pergunta, bit igual a 0? Né? Uhum. Só que aqui na variável não, na função de par, cadê a função par? Aqui. O que ele faz é o módulo para ir tirando aquele 0 a mais, subtrai o bit menos 1 e salva na variável código o bit que chegou. E aí ele faz uma contabilização de novo para o incremento do código. Com isso, eu sei quantos bits estão chegando aqui. Por isso que ele pergunta se é igual a 0. Porque toda vez que ele entra na função par, ele só vai contar um dos três bits que pelo delta. Lembra que o delta fica maior? Sim. E com isso eu consigo tirar o 0, que foi o 0 ou 1, que se adiciona, né, na leitura, e controlo até chegar em 8. Porque ele vai entrar na função par 8 vezes, que são os 8 bits do byte. Aí o byte começou em 0, então ele é igual a 1, quando chegaram os 8 bits. Se o bit é igual a 1, quer dizer que está completo, ele fez a leitura de toda a mensagem. Aí ele pega, lembra que a gente tinha que habilitar o timer para fazer a captura? Uhum. Então ele desabilita, então já não lê mais. E o flag agora é igual a 4. Então dentro dessa interrupção não tem nada, nenhuma configuração de flag igual a 4. Tá vendo? 1, 2 e a última é 3. Se ele vai no 4, então ele quer dizer que já não precisa entrar aqui quando entrar aqui na interrupção, ele não vai fazer nada. Entendeu? Então aí vem no setup, aí eu configuro os bits de saída lá da porta digital. Lembra que eu tinha mostrado para você? Para testar Sim. se o código estava chegando? Então, dessa forma, eu configuro mais rápido os bits. Em lugar de colocar pin, mode, sei lá, 2, output, eu faço assim e eu já coloco todo o vetor, né, dos bits de saída da porta B. Então, tipo, 0, 1, 2, então os que estão em 1 é saída, né? 2, 3, 4 e 5. Beleza? Sim. Isso aqui é o setup só, beleza? Aí vem o loop. Aí o loop configura a comunicação serial. O único que vai colocar como pin de entrada vai ser o pin 8. E aqui vai imprimir decodificador Manchester, que é o que está imprimindo aqui agora. Tá? Aí faz uma primeira configuração lá para habilitar a captura aqui, pelo pin 8, né? E configura o timer para habilitar a leitura. E aí eu crio outro while true, né? Ou while 1, que seria como outro loop dentro do loop. E ele fica aqui. Só que ele vai entrar aqui no momento que flag seja igual a 4. E quando o momento igual a 4? Quando a função da interrupção, né, determina que tem um byte, e aí o flag igual a 4. Então ele sai da interrupção, já quando o valor seja igual a 4, que é quando finalizou a leitura, e ele vai ler aqui, ó, delta time, lembra da variável lá em cima, delta time? Só tinha o delta, né, que capturava o tempo o período da leitura da mensagem. E esse aqui, o delta time, ele multiplica, lembra aí o prescaler? Então tenho o tempo final menos o tempo inicial vezes o tempo do valor do período, né, em tempo mesmo, e com isso eu sei o tempo em milissegundos. E aqui está em milissegundos. Tá? Aí só imprimo o delta time, imprimo o delta, que tinha lá em cima, imprimo o init time, imprimo o end time, e aqui só habilito os bits que foram iguais a 1. Né? Então ele faz a leitura, perdão, aqui vai imprimir o código decodificado, e a porta D ele vai colocar o vetor de saída. Então, se eu tinha mandado aqui, ó,
Quanto foi que eu mandei agora? 159, né? Se eu for mandar esse valor aqui, o que ia acender eram os 3 últimos. Então, isso que ele vai fazer aqui, ó, a porta D é igual a código, que é onde eu salvei os valores aqui na função par. Lembra que aqui é onde eu salvo os valores, ó, escreve 1 byte no arranjo código, tá? Lembra do código que estava lá na variável aqui, ó. Código é 1 byte. Beleza, ele só faz isso para conferir, né? Mas além disso, ele imprime, também faz ele printa, né, aqui no monitor serial, o valor do código. E vai imprimir tipo No caso, ele ia imprimir 159? Aí pode. Aqui ele está imprimindo. Na verdade, assim, se você imprimir código, ele vai imprimir 1 a 1 em binário. Mas você pode colocar só o byte. Que ele aqui também pode imprimir o byte inteiro. Mas ele ia imprimir, como está aqui, era só imprimir, ele só vai imprimir os valores de 1 a 1. Tá vendo que aqui diz código e aqui está o endereço do código, de cada bit do byte, que é o i que está tendo aqui. Então ele vai ler o valor do código, vai imprimir em binário, em 0 ou 1, né? Mas se você quiser, você pode também colocar aqui, né? Tipo, serial. Na verdade não precisa nem ser aqui, né? Porque senão vai imprimir várias vezes esse mesmo valor. Sim. Você vai fazer tirar daqui, depois do for, serial.println, e aqui você pode chamar a função lá, que é o código. Sim, e aqui você pode falar em, acho que é deck, porque isso aqui ele está em byte, né? Aí você fala, ó, quero que você imprima em deck, que seria o valor decimal. Beleza? Aí ele printa um espaço em 0, reinicia a variável contador. Lembra que aqui na função para ele conta mais, ó, para ir contando aí, sabendo se está dentro ou não, né? Isso porque na divisão, no módulo, não sei se você já fez esse código, se você vai aumentando e divide por 2, o resíduo, ele te dá o valor em bytes em cada posição do bit. Perdão, a posição do bit em cada posição do byte. Isso aqui é bem simples. E ao final, outra vez, limpa todos os registradores relacionados a interrupções e habilita a comunicação de novo. A comunicação não, a leitura do pino, né? Essa função de leitura. Ó, quando ela começa, habilita e ela fica lendo aqui até que flag seja igual a 4. O flag igual a 4 só quando finaliza a leitura de toda a comunicação, né? Só que o flag continua sendo igual a 4. Lembra que o init ele inicia de uma vez com flag igual a 0? Aqui, ó. E esse código não está funcionando, ele está funcionando. Então, era para funcionar. Se você dá play aqui, ó, ele funciona. Poxa. Ah, tá. Esse aqui é de outra forma. A variável volátil não pode ser colocada aí, mas tudo bem. Beleza, não precisa pôr. Pode ir rodando da forma que tinha. Ó, ele funciona aqui, só que eu não consigo entrar na depuração. Vamos ver se eu consigo entrar aqui no... Aí, ele entrou ali. Mas ele só imprime o Manchester aqui, ó. Aqui eu consigo ter depuração em tempo real. Mas eu não sei como ele funciona no... Por exemplo, aqui, ó. Se eu dou play aqui, de novo, eu dou pause e dou play, ele entra aí, ó. Tá vendo? Só que para que essa interrupção funcione, eu dependo da codificação aqui desse bit, da mensagem, né? E a mensagem depende de que eu escreva aqui. Sei lá, vou colocar outro número, peraí. Eu mandei 159. Tá vendo tudo que demora? Sim. Então fica meio complexo de seguir em tempo real isso aí. Não, mas não tem problema, acho que essa explicação já tá boa, já tá suficiente. Mas você entendeu? O código ele é intuitivo. E é chato. Sim, também... porque você teria que saber só, por exemplo, assim, essa configuração aqui é desse aqui. E a máscara de captura dele, né?
do temporizador para habilitar ele é esse aqui. Aí se você entra aqui, ó, Team Máscara 1, né? E vamos lá no... Como que é? Aqui. Aqui. Vamos lá no Máscara. TFR1. Aqui a máscara. Ó. Interrupção, o registrador da máscara de interrupção do timer 1. Timer contador 1. Aí, tá vendo o que diz aqui? ICIE1? É o bit, aí você entra aqui, ó. Quando esse bit é escrito em 1, o flag, né, do status do registrador interrompe a comunicação global, né, do timer, e aí ele faz uma captura, e a captura é habilitada. Se você coloca em 0, ele não captura nada, se você coloca em 1, ele começa a capturar. Beleza? E aí tem outros 2 bits relacionados a eles, que são 2 flags, o ICF1 e o TIFR1. E aí aqui embaixo eu coloquei para você consultar se você quiser. E aí ele vai te falar o que faz cada coisinha. Por isso separei os bits. E aí, como eu estou trabalhando com esse aqui para habilitar ou desabilitar a comunicação, isso que eu faço lá no... Isso é o que eu faço aqui. Por exemplo, a máscara. Eu falo, o IC1, que é de habilitação, faça uma operação de binária e coloque em 1. Aí quando eu desabilito, eu pego essa máscara e coloco um 0, quer ver? Deve estar aqui em cima. Aqui, ó. Tem máscara, faz uma multiplicação negando esse bit. Tá vendo? Ah, aqui diz, ó, pega e coloca em 0 o timer contador. E aí com isso desabilita a comunicação. Ou seja, ele para de capturar e faz o resto das coisas. Mas enfim, é lógico. Se você pega aqui o primeiro, fala, o que faz isso? Aí você vai lá e consulta, faz aquilo. Mas embora aqui eu fiz o comentário do código. Sim, tá bem codinho. Entendeu? E é isso. Beleza, eu vou te transferir. Tem Pix?